Vamos para o nosso agronegócio. Fusões e aquisições aumentam 140% em 2024 no nosso agro, né? Responsável aí por uma boa parte do nosso PIB. Levantamento da KPMG destaca setores sucroalcooleiro e fertilizantes como aí um dos grandes destaques desse aumento. Pedro Costa que vai trazer exatamente toda essa questão, né? O setor sucroalcooleiro, né, e o setor de fertilizantes tiveram um crescimento realmente muito importante. Primeiro, por tudo que o Brasil passou em relação à guerra da Ucrânia. O Brasil teve que avançar passos e mais passos para também produzir os seus fertilizantes aqui, visto que importava uma grande quantidade de fertilizantes daquela região do mundo, né? A Ucrânia é um grande fornecedor, como outros países, o Canadá também, né? Mas isso levou os custos absurdamente, porque houve a interrupção exatamente dessa distribuição de fertilizantes partindo da Ucrânia. Aí o Brasil teve que correr, teve que acelerar os passos ali para fazer a sua produção também. E o sucro alcooleiro, obviamente a gente está falando da nossa cana-de-açúcar, a gente está falando do nosso açúcar, do nosso etanol, e aí a gente sabe que não tem para ninguém, né? A gente é campeão realmente e o Pedro Costa voltou aqui para falar exatamente disso, né? Eu me adiantava aqui na tua fala, Pedro, só tentando contextualizar um pouquinho, mas óbvio que não chega nem aos pés do teu conhecimento. E aí, por que esses dois setores cresceram tanto? Pois é, Nelson, é exatamente, a pujança do setor e as fusões, né, 140% em relação a 2023, né, isso foi os dados que foram compilados só no ano passado, e, existem vários fatores que evidenciam isso, principalmente os fatores como a competitividade, a inovação e, claro, o aumento da demanda global por alimentos e também questões estratégicas. São, aí movimentos do mercado que estão olhando cada vez mais para não só o Brasil, mas também com o mercado estrangeiro. Nessas aquisições, né, no ano passado, que nós tivemos aí pelo menos umas 12 operações, 5 foram domésticas e o restante teve participação estrangeira em diversos setores do agronegócio, incluindo o sucro alcooleiro e os fertilizantes, que foram um dos principais, de acordo com esse levantamento, mostrando que existe um apetite muito interessante, né, por parte não só do Brasil, mas também dos estrangeiros, de olhar para o Brasil e também ver como, de fato, né, estamos num cinturão de produção de alimentos e também de energia sustentável. E, claro, tudo isso traz também as mudanças climáticas, né? O Brasil, o agro brasileiro se põe também como protagonista para ajudar, inclusive, a mitigar, a diminuir os impactos e também as questões envolvendo o clima. E isso desperta interesses diversos agentes, né, do mundo e acaba trazendo fusões como nós estamos vendo aí. Só no ano passado teve um crescimento aí de 140%, Nelson. É, um aumento expressivo, né? Isso só demonstra o quanto nós somos avançados, né? Tanto falam da gente, né, Pedro? Mas a gente dá passos largos, né, nesse campo do agronegócio. Ainda ontem eu estava vendo um desses cortes, né, de podcast, né, e o especialista dizia o seguinte, que o dinheiro está lá no agronegócio, né? O grande grosso do dinheiro brasileiro está lá no agronegócio, onde hoje os investimentos estão acontecendo, onde eles são capazes, onde as respostas são mais imediatas, né? Apesar de todos os problemas que a gente tem do outro lado, né? A gente tem uma indústria que se ressente exatamente por conta dos altos custos, a inflação, né? Não é que são mundos à parte, talvez as coisas lá sejam mais promissoras, né? Olha, a gente anda pelo Brasil, a gente acompanha os municípios, principalmente ali que vai em Mato Grosso ou aqui em São Paulo também, onde o agro está presente, é incrível como existe oportunidade de emprego. E como a gente vê também pessoas que às vezes não estão em grandes centros ou saem de grandes centros para trabalhar, né? Tem exemplos até na família, inclusive, de que estavam em São Paulo, mas tiveram que sair para trabalhar, inclusive, né, no agronegócio, justamente porque onde o agro está presente tem prosperidade, tem geração de emprego, divisas, né. Eu dou um exemplo, uma cidade que eu sempre falo que é a cidade de Sinop, um município que hoje vai ter até o maior, arranha-céu do agronegócio, né, que falam que é o World Trade Center do agro, é exatamente mostrando a força desse setor, a pujança desse setor em diversos pontos, levando sim prosperidade, riqueza, desenvolvimento humano, né. Então é muito importante frisar onde o agro está presente, tem sim riquezas, isso é sempre algo que a gente tem que afirmar, né, e mostrar inclusive.
Eu lembro até de uma vez que eu entrevistei o governador do Mato Grosso, o Mauro Campos, né? Mendes. Mauro Mendes, e ele exatamente dizia isso: olha, se você precisa ir àquela região do Mato Grosso, é um outro país, né? É um outro país, você vai se surpreender com a qualidade, com a segurança, né? Com o estilo de vida, né? Porque realmente as coisas lá parecem que são planejadas, né? Então, e são planejadas mesmo, né? Porque O agro é planejamento. o agro é planejamento, isso a gente já sabe.